Ela deixou o teste sobre a mesa, e por um instante, o silêncio da casa pareceu pesar mais do que qualquer palavra. A pequena fita mostrando 2 linhas era, naquele instante, a sentença e a promessa ao mesmo tempo. Uma vida nova, um futuro que alguém acreditava já estar construindo. Do lado de fora, passos. Dentro, corações que não sabiam mais a quem pertencer. Bruno e Brenda haviam prometido no início do casamento que seguiriam juntos até o fim. Prometeram se amar, suportar as dores e celebrar as alegrias. Mas havia uma ferida que se arrastava entre eles. Anos de tentativas frustradas, consultas que terminavam em portas fechadas, esperanças que se despedaçavam em silêncio. Eles conversavam sobre tratamentos e sobre esperar mais um ciclo. Riam às vezes, choravam outras. A casa guardava fotos de viagens, o silêncio das noites em que a barriga de Brenda permanecia vazia e a frustração de Bruno crescia como um peso que ele não sabia dividir. Num fim de tarde qualquer, a rotina foi quebrada. Lisa entrou sem pedir permissão, com um olhar decidido e o teste segurado como prova. Não veio só para confrontar. Veio para exigir uma verdade que ela acreditava pertencer a Bruno. Ele precisa saber, disse, e colocou o teste sobre a mesa como se entregasse uma prova irrefutável. Brenda ficou parada, como se o mundo tivesse derramado gelo sobre suas pernas. Bruno olhou para o objeto e, por um segundo, viu escapar tudo o que era certo e conhecido. "Isso é sério?" perguntou ele, a voz falhando entre o medo e o desejo. Não houve calma naquela sala. Palavras curtas, incisivas. "Você prometeu que não desistiríamos", murmurou Brenda, lembrando as noites em que o casal havia jurado enfrentar a dor juntos. Bruno tentou explicar, buscou uma desculpa que soasse honesta, mas a boca já traía a confusão. Lisa falou menos do que parecia. "Eu estou grávida. É seu." A frase caiu como um golpe. "Se essa história está te prendendo, inscreva-se e fique até o final. Tem coisas que só fazem sentido quando vemos o todo." Houve um confronto público, uma exposição que ninguém queria fazer. Amigos tomaram partido, familiares assistiram a despedidas que pareciam finais. Bruno sentiu algo que não sentia havia anos. Um alívio imediato, misturado à culpa. Ele acreditou que ali estava a resposta para o vazio que o corroía. Em pouco tempo, decidiu romper com Brenda. A separação veio com mala no carro, promessas frágeis e a ilusão de um recomeço possível ao lado de Lisa. Flashbacks vinham como rajadas, cenas de Brenda no consultório, segurando a mão de Bruno. Noites em claro pensando em tratamentos, eles tentando adiar a frustração com detalhes do dia a dia. Esses recortes mostravam que não havia um único culpado, apenas 2 pessoas feridas tentando sobreviver. Mas quando Lisa entrou e colocou o teste sobre a mesa, aquelas memórias foram varridas por um movimento brusco de abandono. Os primeiros meses com Lisa foram de uma efervescência desconfortável. Compras de bebê, planos de nomes, risos que não alcançavam os olhos. Bruno, que havia passado tanto tempo desejando ser pai, transformou a crença em certeza. Havia festas pequenas, fotos postadas, um círculo de conhecidos que os felicitava por algo que ainda estava no ventre e na promessa. A falsa vitória alimentava-se de expectativas. No hospital, entre o agito e as horas de espera, nasceu o bebê. Choro, fraldas, um mundo novo que deveria ser dividido. Mas havia uma sombra, rumores, mensagens não respondidas, encontros que Lisa justificava mal. Bruno começava a sentir brechas no que tinha construído. A alegria parecia sempre a um passo de ser substituída por dúvida. E então veio a necessidade de confirmar, de ter aquela certeza inquestionável, um teste de paternidade. O dia da entrega do resultado foi quase religioso na sua tensão. O enfermeiro entrou na sala com a pasta fechada e, sem longas cerimônias, pousou-a sobre a mesa. Bruno prendeu o ar como se pudesse segurar nele o tempo que evitasse a queda. Lisa estava ao lado, os dedos entrelaçados nos dele. Brenda, agora distante, assistia a tudo de um lugar que não era mais seu. O papel foi aberto. Ele olhou, esperou pela confirmação que justificaria tudo.
Em vez disso, leu uma sequência de letras e números que lhe disseram algo que não queria ouvir. Não há compatibilidade. O som naquele instante foi o próprio corpo quebrando. Não houve grito, apenas um silêncio que consumiu a sala inteira. Lisa olhou para ele e por trás das palavras veio a confissão. Havia outro homem, Marcelo, com quem se relacionara antes e durante. O bebê não era de Bruno. A ilusão desfez-se num sopro. A reação de Bruno foi de espanto e de perda simultâneos. Perdera o casamento e agora a paternidade que julgava garantida. O arrependimento veio como uma febre tardia. Calor súbito, seguida de um frio que atravessava os ossos. Ele tentou explicar. Tentou buscar perdão de Brenda. Mas as pontes que se queimaram naquele processo não eram fáceis de reconstruir com palavras. Ela havia sido humilhada, exposta. Sua confiança havia sido esmigalhada. Não era só o fato de ele ter traído, era o modo como isso transformou anos de dor numa decisão tomada por impulso, num falso remédio para um problema muito maior. Brenda, nos meses que se seguiram, iniciou um luto contido. Não era só o fim de um casamento. Era a perda das expectativas, das promessas de um futuro partilhado. Ela se afastou, chorou em silêncio, procurou amigos, terapia, novas rotinas. Com o tempo, reconstruiu espaços que pareciam vazios demais para serem preenchidos. Trabalhou, riu de novo em cafés, aceitou convites, atravessou manhãs que antes lhe haviam parecido insuportáveis. E em uma ironia que o destino parecia reservar para dedos que se fecham tarde demais, a vida deu a ela algo que por anos havia sido negado. Ela conseguiu engravidar mais tarde, quando já não fazia parte da vida dele. Não foi um acerto de contas. Foi uma transformação silenciosa, uma continuidade que seguiu apesar das feridas. Anos depois, por acaso, marcaram um reencontro. Bruno viu Brenda em uma rua que lembrava os primeiros dias do casamento. A mesma luz, um outono menos cruel. Ela estava acompanhada, calma, e havia um brilho tranquilo que não existia antes. Eles conversaram por minutos que pareciam longos, com frases medidas e sem acusações que não fossem implícitas na própria ausência. "Como você está?" perguntou ele, sentindo o peso de cada palavra. Ela respondeu com leveza de quem aprendeu a viver. Segura, encontrando paz. Não houve reconstrução ali, apenas uma constatação dura. Havia coisas que o arrependimento não reparava. Bruno ficou sozinho com a sensação de perda acumulada. Perdera a esposa, havia perdido também a ilusão de ser pai daquele bebê que jamais fora seu, e vendo Brenda seguir em frente, percebeu finalmente o preço real das escolhas impulsivas. Era tarde demais para desfazer o que havia feito. Restava apenas a dor e a tarefa de aprender com ela. Aprender, contudo, não garantiu perdão nem retorno. Apenas abriu a possibilidade de que suas próximas ações fossem menos guiadas pelo desespero. A história não traz soluções fáceis. Não é um filme com final redentor automático. Mostra, antes, o custo humano de decisões tomadas no calor da carência. A traição, vista por fora, pode parecer um erro pessoal. Vista de perto, revela um emaranhado de frustrações, desejos e falhas de comunicação que nenhuma desculpa simples apaga. Há também responsabilidade. Buscar consolo fora de uma relação por falta de diálogo acaba, muitas vezes, destruindo a chance de consertar o que ainda poderia ser salvo. No fim, a imagem que fica é a de Bruno, sozinho, olhando para fotografias antigas e para um futuro que ele não mais controla. E Brenda, que aprendeu a viver com coragem e a construir uma nova família nas dobras do tempo. Entre eles, uma lição. Cedo ou tarde, escolhas têm preço, e o arrependimento é um companheiro que não reescreve as páginas já queimadas. Só ensina a cuidar melhor das que ainda restam. Se essa história mexeu com você, compartilhe nos comentários se já presenciou algo semelhante ou o que pensou sobre as escolhas de cada um. E se quiser mais narrativas como essa, há outras histórias esperando por quem quer entender as complexas vidas humanas.